Salmo de número 131, enquanto eles se dirigem à salinha. Nós estamos chegando quase que ao fim dessa caminhada, dessa exposição, nos que nós chamamos de salmos de romagem, ou cânticos de romagem, ou salmos de peregrinação. São sinônimos, porque eles são divididos de 120 a 134, que é até onde nós iremos nessa exposição. Hoje, salmo de número 131, é um pequeno salmo de apenas 3 versículos. Mas estudiosos dizem que o chamam de uma pequena pérola que adorna o pescoço da paciência. Este é um salmo que a Bíblia atualizada vai trazer como título, e isto é apenas nota do tradutor, não é parte do texto inspirado, Calma em Deus. Vamos ler o texto, acompanhe por gentileza e permaneça, se puder, com sua Bíblia aberta. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Deus, é a tua palavra, santa, viva, eficaz. Verdade que norteia, que alimenta, que nutre a nossa alma. Verdade eterna, a despeito de tempos, épocas e até mesmo de nossos sentimentos. Tua palavra permanece como verdade inabalável. Senhor, como nós somos limitados em compreendê-lo. Como há limitação em nós e nulidade de atentar para que o Senhor tenha a nos dizer. Senhor, por favor, fales conosco mais uma vez. Fales à tua igreja, ao teu povo. Apesar de um instrumento falho que comunica, é o teu Espírito que leva ao coração a tua verdade. Então abençoe-nos e nos visite aqui, em um nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Spurgeon disse uma frase muito interessante, esse é um pregador constantemente citado, você já sabe quem é, a respeito desse salmo. Ele disse assim: este salmo é um dos mais curtos para ler, mas é um dos mais longos para aprender. É um dos salmos mais curtinhos, com 3 versículos, mas mais difícil de praticarmos na nossa vida. Quem aqui nunca pensou, Senhor, eu preciso me acalmar em Ti. Eu preciso encontrar deleite e satisfação em quem de fato pode oferecer a minha vida satisfação. Na escola bíblica dominical, nós estamos tratando deste assunto, a satisfação plena e absoluta no Senhor. Quantas vezes nós tateamos no escuro, nós nos perdemos em nós mesmos. Usando uma expressão coloquial, nós batemos cabeça buscando satisfação, realização, sentido, porque nós não buscamos a fonte, nós não recorremos a quem de fato é. Deus até ocupa um lugar na vida dos religiosos, mas nem sempre Ele está na primazia, no primeiro lugar de fato e verdade. Se o Senhor examinar o nosso coração, será Ele o princípio, o alvo, o propósito primeiro da nossa alegria e satisfação? Ou Ele apenas consta na lista de coisas que nós temos durante a semana? Quem aqui nunca esteve tão perturbado, atribulado, que perdeu de vista a sua comunhão bendita com Deus? O seu coração se agitou, as águas da sua alma estiveram turvas e agitadas, e você perdeu de vista o deleitar-se. Quem nunca dobrou o joelho para orar e a mente estava tão preocupada que não conseguiu atentar para passar um tempo com Deus? Este salmo, você viu acima, é um salmo de Davi. Nós não sabemos o contexto. Estudiosos tentam encaixá-lo, remetê-lo, no contexto em que Davi é ungido rei, mas leva-se anos até que ele assuma o trono. E nesse ínterim entre unção a rei e assumir o trono, a vida dele vira do avesso.
Se Davi achava que ovelhinha lá no curral dava trabalho, que um ursinho que aparecesse, ou um leão, olhe só, era difícil, mal sabia ele que passaria por afronta, calúnia, perseguição, que o rei Saul viria ou viveria à sua espreita querendo matá-lo, e de repente se arrepende e chora e diz: ô meu filho Davi, vamos ficar em paz. E Davi diz: então está tudo bem. E daqui a pouco começa a perseguição mais uma vez, e Davi tem que fugir, e Davi tem que percorrer, e Davi tem que morar com inimigos, e Davi tem que se fazer de louco, de fato, para escapar das garras daquele rei perverso. Então é nesse contexto dos Salmos que, apesar de ser ungido rei no secreto, ele agora tem de viver esta vida até que então o Senhor o coloque no lugar que de fato preparou. Por isso que esse salmo fala de calma em Deus. E eu dei o título aqui como encontrando satisfação e contentamento em Deus. Boa parte das nossas inquietações repousa nesta falta. Encontramos quando sondamos o coração, falta de contentamento no Senhor. Nós estamos assim em litígio com Deus, dizendo: Senhor, mas se fosse por aquele caminho, o Senhor sabe que seria melhor. Se o Senhor tivesse aberto esta porta aqui, fechado aquela janela, seria muito mais fácil. Nós estamos sempre maquinando em nosso coração porque não há contentamento, não há satisfação. Tem faltado em nós a alegria plena que Deus é tudo que nós temos. Que Deus é tudo que nos satisfaz. Por isso esse salmo nos ensina a pensar como nós podemos aprumar pela graça de Deus o nosso coração, para que a gente encontre de fato satisfação e contentamento em Deus. E o primeiro versículo, vamos juntos ler? Senhor. Vamos juntos, irmãos, animadinho, que faltou alguns hoje. Então você compensa esses irmãos aí. Vamos lá comigo? Senhor. E o primeiro ensino que nós obtemos aqui desse texto: lutemos contra a soberba do nosso coração. Por quê, irmãos? O que eu acabei de citar para você na introdução, quando eu digo assim: ah, Senhor, se o Senhor tivesse feito de outra forma, seria diferente. O que é isso? Soberba, é orgulho. Eu estou dizendo que sou mais sábio que Deus. Eu estou presumindo e sendo presunçoso, para usar de um trocadilho, dizendo: eu sei mais do que o Senhor. Eu poderia ter feito diferente. Então Davi está dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, eu nem estou buscando coisas grandes demais para mim. Quando João Calvino metrificou esse salmo, colocou melodia lá em Genebra para que a igreja começasse a cantar os salmos, alguém se levantou e disse assim: não é correto cantar esse salmo. Porque quando a gente olha para nós, eu não sei se você já descobriu ao seu redor, tem muito orgulho e soberba. Então como é que eu vou dizer: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, não é altivo o meu olhar? Então as pessoas disseram: não deveria. E aí a resposta da liderança e do homem de Deus é: este salmo não está dizendo que nós somos assim. Esse salmo está nos ensinando a ser assim. Ele não está dizendo que não pode proferir, citar ou ler este salmo que ainda não está nesse padrão. Pelo contrário, esse salmo está dizendo: olhe para este padrão e busque tratar o seu orgulho e o seu coração em Deus. Irmãos, o orgulho está no nosso coração. O orgulho bate à porta da nossa alma. E eu tenho que dizer para você, ele nunca chega se apresentando como orgulho. Ele nunca vai dizer: muito prazer, eu vim morar na sua alma, vim habitar no seu coração, eu sou o orgulho. Ele sempre vai usar de alcunhas, de apelidos. Porque nesse sentido, você consegue em algum momento usar uma desculpa. Não, pastor, é porque eu estou guardando mesmo a minha vida. Não, pastor, é porque eu tenho zelo. Não, é porque eu não aceito as coisas. Não, é orgulho. Você só não está dando nome para ele. Adão e Eva não dizem para Deus: não, foi o nosso orgulho que nos fez imaginar que o que a serpente está oferecendo e a desobediência seria um caminho mais excelente. Eles estão dizendo: não, mas veja bem, a serpente que o Senhor deu. Você já não respondeu sim? Não, eu até sou bravo, mas olha, vocês não sabem o quanto me perturbam as pessoas. É orgulho, irmão. Você só está usando o outro de desculpa. Isso prova muito mais o orgulho para simplesmente legitimar o seu pecado.
Então, Davi está dizendo, naquela condução toda, porque, irmãos, pensa bem, se esse for o contexto, você é um menino que o seu pai nem chama para o jantar, tá? O profeta Samuel chegou, e eles já mandam perguntar, peraí, é de paz a tua vinda ou não? Porque quando o profeta vem, é duas coisas, ou paz, ou o cajado vai descer e o juiz vai vir. Então já manda perguntar, é de paz, ufa, beleza. Prepara a mesa, chama os teus filhos. Davi nem está na história, nem está contado. Então está todo mundo assentado, veja irmãos, até Samuel se confunde. Que rapaz bonito, então é esse, não é esse. Vai para o próximo filho, também não é. E aí Deus diz uma coisa muito interessante para Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus o tira lá, que você sabe que a Bíblia diz, por detrás das malhadas, e o Senhor o eleva a este lugar, e ele é ungido, mas ele é um menino de tudo. E como a gente, quando é chamado por Deus para uma tarefa tão grande, não ser soberbo o coração? Porque as pessoas à nossa volta contribuem para isso. A gente, às vezes, na bajulação, pode abrir espaço, se o coração não for guardado em Deus, para o orgulho. Davi, ainda bem, porque Saul não aguentava mais. Davi, lembra que a gente brincava quando criança? Lembra de mim quando você for rei. As pessoas poderiam nesse contexto começar a exaltá-lo. A cabeça dele pudesse pensar, mas agora eu sou rei, onde está a minha coroa? Onde está o meu palácio? Onde está o meu reino? Onde estão os meus tesouros? Então ele sonda e diz, Senhor, apesar de tudo isso, não é soberbo o meu coração. Não é altivo o meu olhar. E destacando aqui, Davi separa em três coisas. A primeira é, o meu coração não é soberbo. Ele não está se vangloriando, se orgulhando, na arrogância, na ambição. E lembra, irmãos, que a gente infere que o orgulho, ele é o pai de outros tantos pecados. Ele é a raiz, ou o lugar, o terreno pelo qual outros pecados surgem. Porque o orgulhoso vai abandonando outras coisas. Ele diz, não, agora ninguém me deu atenção, aí ele não serve mais a Deus, ele perde a comunhão. Ele perde o zelo pelas coisas santas de Deus. Ele negligencia o tempo com o Senhor. Ele começa dando espaço para a amargura, e a amargura é amiga do orgulho, ela chega lá e os dois então criam um ambiente, e o coração dele, pela entrada do orgulho, se encheu de outros tantos pecados. O orgulho é a sala de espera da queda. A soberba, diz a Bíblia, procede à ruína. Olha o que diz 1 de Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda a humildade. Eu vou e os irmãos repetem, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, concede a sua graça. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar ou um texto direto, ou um exemplo, Deus abatendo orgulhosos. É um pecado que Deus abomina. Coração orgulhoso é algo que nós temos que tratar, por quê, irmãos? Porque todos estamos sujeitos. Todos nós aqui estamos sujeitos ao nosso coração se encher de orgulho e nos afastando das coisas de Deus. E como eu disse, nunca vai ter o rótulo orgulho. O avarento nunca vai dizer assim, não, eu tenho orgulho porque eu possuo. Ele nunca vai dizer isso. Você pode dizer, não, é meu zelo, é o meu cuidado, é orgulho. Sabia que o orgulho se manifesta até em nossas derrotas? Às vezes a gente é derrotado e fala, por que o Senhor fez isso comigo? Por que, se eu sempre fui zeloso? O que é isso, irmão? Deus tem todo o direito de lançar a gente eternamente na condenação. Então até as coisas que acontecem na nossa vida, que são problemas, revelam o nosso orgulho. E Deus não faz assim para espremer o nosso orgulho? Talvez um texto clássico do Novo Testamento, eu lembro de duas passagens. A primeira delas é quando o Senhor revela para Pedro um fato espiritual, no mundo espiritual. Quem era Pedro? Você já deve pensar, quando você imagina Pedro, você imagina um homem orgulhoso. Toma a frente, não deixa barato. Pedro é o perfeito exemplo de não levar o desaforo para casa. Todo mundo está com medo, eu queria perguntar isso. Ele vai lá e pergunta. Ele tem a iniciativa de pegar uma espada e cortar a orelha do soldado. E aí ele diz, não, o senhor não vai morrer não. O senhor não, comigo. Já ouviu isso não? Não, comigo não. E aí o Senhor diz, Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo.
para acabar com você. Eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. O que Jesus está dizendo? Pedro, você só está de pé por causa da minha intercessão. Você acha que é bom, Pedro? Você é o bonzão, o fortão, fala, acontece? Pedro, só está de pé, Pedro, porque eu roguei para você estivesse de pé. Porque senão Satanás tinha estraçalhado você, igual um cachorro pega um pano de chão e fica de um lado para o outro rasgando, usando o exemplo mais próximo de nós. É assim que Satanás ia fazer com você. Então você só está de pé por causa da minha graça, da minha intercessão. Trate o orgulho do seu coração, Pedro. O outro exemplo é Paulo. Paulo, ele conta visões, ou pelo menos a experiência das visões. Segundo os Coríntios 12, eu fui ao lugar, ao terceiro céu, não é lícito de referir ao homem, não dá para dizer o que eu vi. Ele viu coisas maravilhosas. Quando ele desceu, veio um mensageiro de Satanás, com um espinho na carne, que é da parte de Deus, para que ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse pelo tamanho das revelações. Tem espinhos na carne que vêm da parte de Deus para tratar o nosso orgulho. Então, algumas derrotas, algumas frustrações, algumas contrariedades são, sim, pedagogia de Deus para tratar o nosso orgulho, para mostrar para nós que nós precisamos depender de Deus. Você, como eu, já fez isso. Não, nisso eu tenho que orar, porque misericórdia, eu não entendo, não consigo, não vou. Nessa outra parte você fala assim, Deus me acompanha, porque aqui eu entendo bem. Orgulho manifesto. Então, se Deus teve de tratar o orgulho do apóstolo Paulo, um homem que segundo ele, passou prisões, açoites, perseguição, calúnia, fome, tudo ele viveu, e ainda tinha orgulho. Você imagina nós no conforto de uma igreja, numa poltrona confortável, num domingo à noite, bem alimentados do almoço das mães. Deus tem que tratar com o nosso orgulho ou não? Você acha que ele vai se manifestar? É claro, irmãos. É claro, se os homens de Deus que estavam perto de Jesus tiveram de ser tratados, foi o orgulho que derrubou Satanás dos céus. O orgulho que faz cair uma terça parte dos anjos. O orgulho, irmãos, é a raiz de muitos outros males e pecados. O orgulho divide igreja, o orgulho acaba com casamento, o orgulho acaba com família, o orgulho destrói ambiente de trabalho, o orgulho acaba com tudo à nossa volta, se não for tratado aos pés do Senhor. E tem uma coisa, ninguém gosta de ser chamado de orgulhoso. Quer deixar nós orgulhosos, bravos, é falar, isso é orgulho, e a gente range os dentes de raiva. Alguém um dia escreveu que o contrário do orgulho, do sentido bíblico, é a humildade. Mas essa virtude da humildade é uma coisa tão difícil que quando você descobre que você é humilde, você deixou de ser. Não é verdade? Já ouviu aquela expressão? Não, pastor, eu me tornei tão humilde que eu tenho até orgulho de ser tão humilde assim quanto eu sou. Então, irmãos, até Jesus voltar, você vai ter que lidar com orgulho. Ô, meus amados irmãos, sua esposa sabe o quanto você é orgulhoso. Tem coisa que não, ali o bichinho não arreda o pé. Nós também sabemos, senhoras, do orgulho que mora na sua alma. Jesus tem que tratar conosco disso. Jesus precisa lidar com as nossas vidas. Eu não sei se até Cristo voltar nós vamos poder citar este versículo em paz. Mas é o alvo onde Deus nos chama. E além da soberba do coração, olha que interessante. Ele vai dizer que não é altivo o seu olhar. A mesma coisa, é o olhar soberbo. É o olhar de cima para baixo. E veja que tem um texto que a gente cita de vez em quando, que é Provérbios 16, 17, até o 19, na verdade, que o olhar altivo está na lista de coisas que Deus odeia. Eu vou ler o texto com você, se você está aí anotando, você pode tomar essa referência. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas. A 7ª, ele abomina. Mas 6 coisas ele aborrece. Olhos altivos, é a primeira. Olhar assim, sou melhor que todo mundo. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, o assassino está na lista de Deus, na mesma lista de olhos altivos. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr. E qual é a 7ª que Deus abomina, a sua alma abomina? Testemunha falsa que profere mentira, essa é a 6ª e a 7ª.
o que semeia contenda entre irmãos. Então Davi está dizendo, se o meu coração é humilde, quebrantado, os meus olhos não são altivos. Os meus olhos não estão olhando por alto. E um comentarista bíblico disse o seguinte, o que o coração deseja, os olhos procuram. Os olhares normalmente seguem os desejos do coração. O coração é como um poço, e os olhos e a língua são os baldes que tiram a essência do que está lá. Se houver humildade verdadeira no coração, os olhos mostrarão isso. O que Davi está dizendo? Rejeite a presunção. Rejeite de olhar para as pessoas, se colocando acima delas como o melhor de todos. A Bíblia diz que Deus dá dons para a igreja, e Ele não dá todos os dons para uma pessoa. Ele dá dom distribuído como lhe apraz, para exatamente comunicar a você o seguinte, você precisa do outro, porque você não pode viver a vida cristã sozinho. Você não tem o dom que o outro tem, esse dom complementa a sua falta. Esse dom mostra onde você precisa ser suprido, nutrido, você tem algo para servir e oferecer. E se tem uma coisa que ensina a gente, é a vida comunitária. A vida comunitária humilha nós. A vida comunitária mostra a gente que nós temos que aprender a perdoar, porque é muito fácil cantar a canção, a oração da banda Purpose, que é linda, é muito fácil cantar, o difícil é viver. O desafiador é cantar, Senhor, nós te amamos, aí o Senhor diz, mas lá na minha palavra diz, se você fala que me ama e não me vê, e odeia o seu irmão que vê, você é mentiroso. Senhor, livra-nós disso. Então, olhos altivos é o reflexo de um coração soberbo. Você já ficou constrangido de chegar a algum lugar assim, as pessoas te analisarem num scanner de cima para baixo? E você fala assim, será que está manchado minha roupa? Será que rasgou alguma coisa aqui? Constrangido. Chegar num ambiente assim, a pessoa te olhar com um olhar altivo. Não pode ser assim, irmãos. Por quê? Porque nós olhamos como Jesus nos olha. Às vezes, os religiosos, os fariseus, olhavam com olhares altivos. Qual é a explicação de Jesus na parábola do publicano e do fariseu? Está dois orando aqui. Vem aqui em cima, o outro ora comigo. Aí o fariseu está assim, não sou como ele, Senhor. Olhar altivo. O fariseu está julgando a condição espiritual do outro que está se quebrantando. E ele olha e diz, Senhor, se propício a mim, porque eu não sou como este. Olhar altivo. Irmãos, Tiago vai dizer que nós como igreja não podemos desprezar as pessoas pela aparência. Se você chega a alguém bem vestido, com anel nos dedos, com roupa chique, você coloca ele nos primeiros lugares. Aí o pobrinho senta no fundo. Isso é pecado diante de Deus. Isso é pecado quando nós fazemos acepção de pessoas pelo olhar. Trate os seus olhos em Deus. Trate o seu coração e trate os seus olhos. Não tenha olhos altivos. Tenha olhos humildes. Jesus muitas vezes se mostrou para as pessoas, nessa simplicidade. Aliás, foi uma confusão, porque o pessoal olhou e falou, mas a gente está esperando um rei. Ele não tem aspecto de rei. Quiseram colocar pompa nele, adornos, e ele simplesmente viveu uma vida simples. E aí, irmãos, Davi continua dizendo, eu não tenho um coração soberbo, eu não tenho olhos altivos. E ele vai dizer assim, olha que interessante isso aqui, irmãos. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A gente tem uma expressão nossa, que é no português brasileiro, não dê o passo maior que a perna. Conhece? Senhor, eu não estou procurando encrenca, confusão, coisa que eu nem atino, coisa que eu nem percebo. No Salmo 73 de Asaf, que a gente estudou aqui um pouquinho na escola dominical do domingo retrasado, ele diz isso, que quando ele olha, ele sabe que o agir de Deus foge à percepção, é coisa maravilhosa demais para ele, é a mesma expressão. Eu não consigo perceber e entender. Davi está dizendo que ele não está procurando aquilo que é acima da sua capacidade, a qual ele não foi destinado, preparado, escolhido por Deus para fazer. Ele está contente com aquilo que Deus deu, e ele não passa a vida procurando ser mais, ter mais, alcançar mais, uma posição maior. Irmãos, uma coisa que mata o nosso contentamento, comparação. A comparação mata o nosso contentamento. Olhe para onde Deus te colocou, para a família que Deus te deu. E qual é um problema? Nós sempre nos comparamos por baixo. Alguém já disse um dia, né? Saí de casa, reclamei que meu sapato estava furado, até que eu encontrei na rua quem não tinha pés.
Mas nossa comparação é sempre assim, pois é, mas eu tenho 38 anos, olha fulano lá que formou comigo, está assim, está assado. A gente não está contente com a igreja que está, no lugar que Deus colocou. Sabe, a insatisfação vai matando a sua alegria. Porque quem é descontente, irmãos, é triste, não tem deleite em Deus, está sempre descontente. Nós somos como o povo da peregrinação. Senhor, que sede, tá bom, vai sair água aí. Mas não tem carne, então vem codornizes. E pão? E pão tem? Tem pão. Pois é, mas não tem o pepino lá do Egito, hein? A cebola do Egito. Olha só, irmãos. O maná que desce do céu. E nós estamos olhando para trás, por quê? Porque a comparação mata, a insatisfação, irmãos. Mina, rouba a nossa alma. Davi diz, Senhor, eu estou me sossegando em Ti. Alegria, irmãos. Bênção demais. Talvez a gente peque muitas vezes. Por quê? Porque nós somos picados pelo vírus da ambição do nosso tempo. Salomão vai dizer que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Nunca está contente. Sempre quer mais. Sempre procura aquele lugar. Infelizmente, há pessoas que se acham melhores. Julgam que pode tudo, sabem tudo, são capazes de tudo, têm opinião acertada sobre tudo. Sempre tem que estar por cima de todos. Você, irmão, não precisa saber tudo, entender tudo. Uma postura humilde se espera de um servo de Deus. Qual o problema de a gente falar assim? Isso eu não sei. Nunca li, nunca ouvi. Ou vocês acham que por mais que a gente estude teologia e passe anos no seminário, a gente sabe tudo? Pelo contrário, irmãos. A gente descobre que não sabe nada. E a gente tem que ser humilde e falar assim, não, eu não sei esse assunto. Olha, irmãos, eu até posso buscar e nós vamos estudar junto, mas eu não sei. Tem coisas que nós entendemos. Você quer ver uma coisa que humilha, pastor? Vocês pararam para prestar atenção agora, né? Todo mundo, eu percebi o olhar. É chegar para você uma coisa muito séria. Uma situação que você não sabe o que falar. Já aconteceu comigo. E sabe o que eu fiz? Chorei junto. Não sei. O Deus é soberano. Não há uma formulazinha, uma receitinha, 2 mais 2. Não, irmãos. É só clamar. É só pedir, Senhor, nós não entendemos. É coisa maravilhosa demais para nós. Mas por favor, Senhor, nos ensine. Às vezes você não tem o que falar. Tem situações que não há o que dizer. Já aconteceu isso com você? A pessoa pede uma oração, conta uma história, e você fala, meu irmão, eu estou chocado, eu nem sei o que dizer, eu posso orar por você. É isto. Ensina a nossa vida. Davi, irmãos, ele não é Cristo. Ele não é o exemplo para pregarmos sobre Davi, como o Ítalo, quando pregou, disse, o vencedor não é Davi sobre Golias, é Deus que usa Davi. Não é a flecha que é poderosa, é o Deus que acerta a pedrinha naquele lugar específico. Mas Davi é um tipo de Cristo, ele está apontando para o grande rei que viria. E uma marca deste rei, apesar da sua lástima, da sua sujeira, da sua mácula de pecado, uma evidência é que esse homem era humilde, se quebrantava, se prostrava aos pés do Senhor, tinha facilidade de quebrantamento, enquanto Saul, no contraste, é orgulhoso. Ah, Samuel, você estava demorando, eu fui fazer o sacrifício logo. Samuel disse, que loucura que você fez, Saul. Então que Deus nos visite com humildade, que Deus nos ensine. Eu não estou dizendo que você não deve ter sonhos e projetos, que você não deve desejar crescer, aprender. Não é isto que está dizendo. É especular e querer estar no lugar onde Deus não lhe chamou. Por quê, irmãos? Porque nós temos a necessidade de parecermos maiores para as pessoas. Nós temos a necessidade de parecermos super crentes, que não temos dúvidas, dificuldades, crises, pecados, problemas. Para que essa encenação? Deus sabe, Ele vê, Ele conhece. Quantas vezes a gente tem que guardar as nossas angústias e dores e chorar pela angústia e dor do outro? É isto. Então Davi está dizendo, em terceiro lugar, não tenha um andar presunçoso, não se coloque no lugar onde Deus não lhe chamou. Versículo 2, vamos juntos? Olha só, aqui é o contraste, né? Então ele vai dizer, eu não estou buscando coisas maravilhosas demais para mim, eu não estou buscando coisas grandes. Versículo 2, vamos juntos? Pelo contrário. Pelo contrário, eu não estou buscando coisa grande mais, eu estou buscando me aquietar, me contentar em Deus.
Aqui nós temos uma dificuldade de interpretação. Porque uma boa parte entende que, quando ele diz, como criança desmamada, até uma tradução que vai dizer como uma criança depois de ter amamentado. Mas boa parte dos estudiosos entendem que aqui ele está se referindo a um desmame mesmo. Quando a criança pequena deixava de amamentar, ela estava então atingindo uma maturidade. E olha que coisa paradoxal. Que coisa contraditória e ao mesmo tempo consoladora. Por quê? Porque a criança está nos braços da mãe, ela recebe o consolo para se aquietar, mas agora ela tem um passo de maturidade. Ela já não amamenta mais no peito, ela já não recebe mais a amamentação, mas ela ainda tem o consolo. É como quem diz, meu filho, você tem que crescer, mas o meu colo está aqui. Então, tem duas possibilidades. Se fosse como uma criança que amamenta, depois que se amamentou, é sossego, é contentamento, é tranquilidade. Mas aqui há uma outra ideia, e esta ideia que eu procurarei tratar com os irmãos, no sentido de maturidade. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança que foi desmamada, seria esta a leitura, e se aquieta nos braços da sua mãe, como uma criança, como esta criança é a minha alma para contigo. No Oriente Médio, as crianças eram desmamadas entre 3 e 4 anos. O desmame era marcado por uma celebração familiar. Se você for ler Gênesis 21:8, Abraão faz um banquete depois que Isaac é desmamado. Então ele está atingindo, é como se fosse uma espécie de formatura de maturidade. Então, ele já não é mais o bebê que precisa amamentar. Então dá para levar ele para os afazeres, já não precisa voltar para estar em todo momento com a sua mãe. Ele tem agora uma etapa de crescimento. E seria isso que Davi quer dizer, eu estou numa etapa de amadurecimento. Ao invés de meu coração ser altivo, soberbo, os meus olhos, eu então estou aquietando no Senhor, porque o Senhor está me ensinando a crescer. O amadurecimento, neste exemplo aqui, é um processo doloroso. Não é, mamães? Você ter que ensinar o seu filho a ser independente. Quem aqui usou chupeta com as crianças, sabe o que é jogar a chupeta fora e você quase chorar junto com ele, não é? Diz, eu quero minha chupeta. É uma parte do amadurecimento. O que é a mãe ter que deixar o filho para o trabalho? É o que ele está dizendo aqui. A criança acostumada com um peito materno chora, esperneia até sugar a fonte do seu sustento. E o desmame é visto por ela como o quê? Como uma falta de amor. É uma crise medonha. Pedir à mãe que aconchegue o seu filho, sem então agora amamentá-lo. Davi está dizendo, Senhor, eu sei que está difícil. Eu sei que esse esmagar do Senhor, a tua providência que me guia por esses contornos que eu não entendo. Eu sei que está difícil amadurecer a fórceps. Ser perseguido por Saul, Senhor, estava com as minhas ovelhinhas tranquilo, porque encrenca é essa? Não podia ter me chamado 10 anos depois? Olha só, irmãos, naquele exemplo que eu dei na introdução, não seria mais fácil Saul morrer? E aí dizer, ó, o trono está vago, espera o conclave, desculpa. Vai lá e unge Davi, tudo tranquilo, para que esse negócio todo? Não é isso? Nós não pensamos assim? Mas Davi está ali dizendo, Senhor, eu estou sendo desmamado para a minha maturidade. O Senhor está me empurrando para crescer. Mas eu ainda nos teus braços tenho refúgio. Eu vou me aquietar. Eu vou entender que o Senhor tem um propósito para mim. Um comentarista diz que depois da crise do nascimento, toda criança deve cedo ou mais tarde ser desmamada. E aprender a primeira lição da escola da vida. O processo de crescimento envolve perdas dolorosas, que podem levar a que nos apoiemos totalmente em Deus. Deus está alternando a nossa dieta, para deixar de ter o leite materno e começar, como diz Paulo aos Coríntios, comer alimento sólido. É o Senhor quem remove algumas coisas de nós para nos levar à maturidade espiritual. Tem batalhas de oração que você só fez, só lutou porque Deus removeu coisas da sua vida. Tem crescimento que você só obteve porque o Senhor tirou algumas estacas que o prendiam. Alguns lugares que você estava aconchegado e confortável. Por vezes Deus mexe no nosso conforto para nos fazer crescer. E sabe que é um sinal de bênção quando a gente está crescendo, quando nós saímos da infância espiritual, quando nós começamos e desenvolvemos a alegria de crescer em Deus.
Todos os filhos de Deus, quando chegam a esse desmame de forma exitosa e alegre. Spurgeon faz um comentário nesse texto, ele diz assim: alguns ainda estão sugando quando já deveriam ser pais. Outros têm dificuldade para desmamar, choram, lutam, se enfurecem contra a disciplina celestial dos seus pais. Quando nós pensamos que passamos pelo desmame, que estamos a salvo, tristemente descobrimos que os antigos desejos estão apenas feridos e não mortos. E começamos a chorar novamente, pedindo os seios que nos amamentavam, mas benditas são as aflições que nos subjugam os nossos interesses, que nos desmamam da autossuficiência, das riquezas, das honras, dos prazeres do mundo e que nos educam na coragem cristã, que nos ensinam a amar a Deus, não apenas quando Ele nos consola, mas até mesmo quando Ele nos prova. Olha para o versículo. Fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Nós precisamos sossegar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Mesmo quando Ele está tratando conosco, mexendo na nossa vida. Trazendo mudanças que nós não gostaríamos, porque mexe no nosso conforto. Mas aí vem a nossa teologia bíblica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós gostamos desse versículo quando as coisas dão certo. Pastor do céu, e eu ainda sou da terra, o pessoal fala, pastor do céu, lá olha, abriu uma porta que eu não estava esperando, eu me alegro com aquele irmão. A gente lembra o que é o versículo? Todas as coisas cooperam. Olha, pastor, que bênção. Mas o contrário, pastor, eu esperava a vaga, ela não veio. O versículo cabe ou não cabe, irmão? Cabe. É difícil, né? Mas cabe. Se aquieta em Deus, descansa nele, entende que Ele está levando a gente à maturidade. Irmãos, a carta dura de Paulo aos Coríntios vai dizer que aquela igreja que deveria estar no alimento sólido se mantém como meninos na fé. Precisamos crescer e amadurecer no Senhor. Por último, irmãos, veja, versículo 3, vamos juntos? Espera. E o terceiro ensino para o nosso coração, para o contentamento em Deus, para a satisfação em Deus, é que nós reafirmemos que o Senhor é a nossa esperança. Que a gente diga, que a gente fale, que a gente anuncie. Aqui ficou errada a referência que eu não troquei, é versículo 3, tá bom? Não sei se no outro estava errado também, mas é no versículo 3. Eu só copio e colo a cada domingo porque o pano de fundo é o mesmo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Essa é uma lição de experiência. O homem de Deus que aprendeu a renunciar ao mundo, a confiar somente no Senhor, aqui exorta os seus amigos, os seus companheiros, a sua nação, dizendo, espera no Senhor. Toda nação deve ter esperança em Deus. A igreja, quem é o Israel de Deus nos nossos dias? A igreja. A igreja de Cristo é o povo escolhido de Deus. Está lá na carta de Pedro, nação santa, povo escolhido de Deus. A igreja precisa ser lembrada que a nossa esperança é o Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É como se Davi tivesse tido neste momento com Deus uma contemplação, uma reflexão, uma percepção, ao dizer, quando eu estive lá em Deus, e o Senhor sonda o meu coração, e eu me aquieto nesta maturidade, eu estou apontando para as pessoas, espere em Deus. Tenha um Deus como a fonte suprema de esperança, reafirme as pessoas. E é interessante isso, sabia? Porque gente que está crescendo em Deus, ele testemunha que Deus é a esperança. Fale com o irmão que venceu uma luta na família, ele vai dizer para você, filho, levante a esperança, olhe para Deus, creia porque Deus é poderoso. Olhe para alguém que passou por dificuldade, ao educar os seus filhos, ele dirá para você, reafirma para você, Deus é a nossa esperança. Quando os problemas lhe sobrevierem, quando as situações da vida te acometerem, ele dirá, Deus é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança. Então, Davi fala de 3 coisas sobre essa esperança. Em primeiro lugar, quem que deve esperar? Quem deve esperar é Israel. Israel deve esperar o Senhor descansando nele.
Como Israel de Deus, nós, povo de Deus, devemos esperar no Senhor. Ele é a nossa esperança. O mundo está desesperado. As pessoas estão aflitas. E o nosso coração se aflige também. Antes de ter essa substituição na liderança da igreja romana, fica um monte de gente fazendo conta, e é profecia daqui, profecia de lá. Irmãos, eu tenho dito, fica o ensino, irmãos, o dia e a hora ninguém sabe. Duas coisas para nós, tem vários conselhos, mas dois pelo menos. Jesus falou que nós devemos aguardar em todo momento. Pode ser agora que Jesus volta ou não. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. E ele vai vir quando ninguém espera. Então o crente tem que viver como se Jesus voltasse nesse imediato momento. Nada muda para nós. Nada altera. Simplesmente. Então o dia e a hora ninguém sabe. Esse é o primeiro conselho. Ninguém sabe. Então quando alguém vier fazer continha e diz isso e aquilo, olha, não seja rude nem mal educado, mas atente para a palavra de Deus, irmãos. Ao longo desses 2000 anos de cristianismo, já marcaram muitas vezes. Nós não sabemos. Nós temos que estar atento aos sinais, a Bíblia diz. Então vocês sabem quando vai vir o verão, vocês sabem os sinais. Mas uma outra coisa, todo crente tem que viver como se Jesus voltasse agora. Ele não tem que esperar encaixar uma continha, um vídeo lá sensacionalista do YouTube, de conspiracionismo, e ele dizer assim, não, então agora é mesmo, agora vamos ser crente. Não, irmão. Jesus voltar agora. Até porque, ainda que ele não volte para todos, quem garante a própria vida? Mais um ano de existência, um mês, um dia. Então viva como se Jesus voltasse hoje, agora, nesse momento. Nada muda para você. Certo? Então ore pelo mundo, ore pela igreja, mas um mundo desesperado, enquanto a igreja deve ter esperança. E nós falamos da nossa esperança. A igreja de Jesus espera por Jesus. A igreja do Senhor espera no Senhor. E em segundo lugar, ele vai dizer o que eu já estou adiantando, em quem? Espera ao Israel, então espera a igreja, espera o povo de Deus, no Senhor. Não no mundo, não nos tempos, não nas épocas, não na mudança de liderança. Tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz parte da expectativa, da oração. Mas não é isso que muda o curso da nossa história. Não é isso que muda o curso da vida da igreja. Nós esperamos no Senhor. Israel não deve esperar na força do exército, nas armas que tinha, nas alianças com os estrangeiros, não deve esperar nos ídolos dos povos, não deve esperar em Baal e nem outro Deus, não deve esperar nos seus próprios recursos, deve esperar no Senhor, o Deus da aliança, o Deus onipotente. Em terceiro lugar, ele diz aqui nesse versículo, quanto tempo a gente tem que esperar? Ou quando nós devemos? Em que ocasião? Ele diz, desde agora e para sempre. Aquela canção que foi cunhada aí na época de uma campanha evangelística em todo o país, que a gente cantava na igreja, a minha esperança está no Senhor desde agora e para sempre. Sempre. Esperar no Senhor não é um ato momentâneo, mas é uma experiência permanente. O texto está falando aqui para nós, no sentido original, de uma esperança jubilosa e não passiva. Uma esperança na pessoa de Deus e não nas suas bênçãos. Uma esperança eterna e não momentânea. Você não está esperando que Deus intervenha só naquele lugarzinho, só naquela necessidade, só naquela situação. Não, a gente espera em tudo, para sempre. Em tudo. Desde agora, para todo sempre. A igreja do Senhor espera em Deus. Eu quero concluir, irmãos, pensando com vocês em forma de pergunta. Sobre isso que nós pensamos agora, como está o nosso coração? Quais são as coisas que minam, que quebram a sua paz, a sua harmonia, a sua tranquilidade? Você carrega consigo um espírito combativo, sempre pronto a contender, a brigar, a dividir? Ou você tem tratado o coração em Deus para que Ele te quebrante? Nas nuances da providência de Deus, do seu agir, do seu trabalhar, você se sujeita ou você se debate? Você se submete, você se curva ou você reclama? Eu quero dizer isso não é em tom de pergunta. Irmãos, nós não nos daremos conta o quão orgulhoso nós somos, até que Deus não fira esse orgulho. A gente não se dá conta. A gente não dá conta.
E eu, quando preparava isso, eu ficava pensando, Senhor, que o Teu Espírito venha ao nosso coração, ao meu coração, a começar em mim, a igreja, porque a gente não se dá conta do nosso orgulho. E o orgulho precede a ruína. Todo mundo que caiu é porque o orgulho se instalou. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Então, muitas vezes, Deus usará circunstâncias desfavoráveis e pessoas para revelar o nosso orgulho. Eu já contei essa história, eu já vivi isso semelhante. Um pastor de uma grande igreja presbiteriana disse que ele havia pregado um sermão e lá estava o esboço. Um exemplo, acho que ele até deu esse exemplo, o filho pródigo, ele pregou aquele esboço. E aí, Lucas 15, na semana seguinte, um pastor convidado, já um ancião, pregou o mesmo sermão. Muito aproximado dos pontos da aplicação, dos exemplos. E ele estava na porta, como a gente faz, de bom tom, leva sempre o convidado à porta, cumprimenta os irmãos. Enquanto ele estava à porta, passa um pastor auxiliar dele, o pastor local, em prantos, em lágrimas, emocionado. E disse então ao pastor convidado, pastor, que palavra! Falou ao meu coração, mexeu com a minha vida. Nunca tinha ouvido uma palavra nesse texto dessa forma. Prontamente, o pastor local, depois que o emocionado saiu, falou assim, pastor, está aqui na minha Bíblia. Preguei igualzinho o senhor semana passada. Esse miserável não entendeu. E ele disse, querido pastor, de vez em quando o nosso coração se infla. E aí Deus vem com os alfinetinhos e você acabou de receber uma alfinetada de Deus. Louvado seja Deus pelos alfinetes que tocam no nosso orgulho, que revelam para nós. Ninguém gosta, é vergonhoso, irmãos. Porque o orgulho está denunciando que você tem falta e ninguém gosta. Não, peraí, isso aqui será que não é muita teimosia, não é orgulho seu? A gente não gosta. Suplique com toda a força nessa noite, com toda a veemência, que o Espírito Santo revele o orgulho do seu coração, do meu coração e que trate conosco. Ore sobre isso. Senão a palavra é só mais uma palavra. Senão a pregação é só mais uma pregação. Ore sobre isso. O orgulho é o pecado que está estampado nos umbrais do inferno. O orgulho é o papel de parede das trevas. O nosso Senhor é humilde. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Todo que está condenado no seu orgulho. Confiou em si mesmo. Decidiu pelo seu próprio coração, pela sua própria vida. Poucas vezes nós ouvimos confissões verbais. Eu sou orgulhoso. Eu quero me arrepender do meu orgulho. Você pode ouvir alguém confessar outros tipos de pecado. Você nunca ouve alguém dizer, eu estou vindo aqui pedir ajuda e oração, porque eu sou orgulhoso. Eu quero me arrepender do meu orgulho. Busque contentamento e maturidade em Deus. Descanse nele, cresça. A hora do desmame chega para todo mundo. É essencial para todos. Abandone velhas práticas. Abandone coisa de criança. Abandone infantilidade espiritual. Cresçamos, somos adultos. Cresçamos como crentes. Abandonemos picuinhas, sentimentos maldosos, infantilidades espirituais. Cresçamos em o nome do Senhor. Corinto estava assim, eu sou do grupo de Paulo. E você? Não, eu sou do grupo de Apolo. Eu sou do grupo de Cefas. E o outro estava, eu sou de Jesus. Também era mais um partido. Paulo diz, quem é Paulo e Apolo? Quem é? Servos por meio de que vocês creram. Um plantou, o outro regou. Irmãos, abram a mente. Quem que dá o crescimento? Deus. Isso dividia a igreja, já pensou? Divisãozinha. Em nome de Jesus, coisa de criança. Que criança que é assim? Não, eu gosto mais de vermelho. Vem aqui comigo. Não, eu gosto do verde. Fica dividindo. Nós somos adultos. Temos que crescer. Irmãos, é uma lástima, uma tristeza quando a gente encontra infantilidade espiritual. É uma tristeza porque atrasa a vida da igreja, atrasa a vida da família, atrasa a vida espiritual, gera um monte de outros problemas, porque nós temos que estar igual assim, criança. Fala com o amiguinho então. Não é assim, não fica chateado. Tá, o tio vai fazer uma cartinha para você também. A professora faz um desenho também, tá bom? Ô irmão, os nossos irmãos em Cristo morreram pelo Evangelho. Tem gente querendo uma página da Bíblia que rasga e esconde para poder ler na casa. Tem gente querendo um abraço cristão, uma palavra, uma oferta, um afago.
Tem gente precisando encarecidamente de Jesus, e nós estamos aqui muito confortável discutindo. Não, cresçamos em Deus, desmamado, agora é hora de crescer. Rapaz, cresça. Mulher, cresça, em nome do Senhor. Espere em Deus, incentive outros a esperarem nele. A igreja precisa aprender a esperar em Deus. Lembremos-nos do que a Escritura diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está no Senhor. Que a gente encontre, pode colocar o último slide, por favor, Isaac. Que a gente encontre satisfação e contentamento em Deus. Que Deus te conduza a etapas desta escola e o faça crescer por sua graça.